nós falamos sobre fomos criados para adorar, propósito número 1. Fomos criados para fazer parte da família de Deus, propósito número 2. E hoje chegamos ao propósito número 3, que é: nós somos criados para ser semelhantes a Jesus. Texto que eu quero compartilhar contigo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. O texto está projetado. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, criados para ser semelhante a Jesus, e o texto está ali também projetado, Romanos 8, 29, um único versículo. Nós vamos caminhar e conversar sobre este tema, criados para ser semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Achou o seu texto aí? Amém? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, os chamou, os comissionou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, fosse o primeiro entre muitos irmãos. Até aqui mesmo, é isso. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia, ela diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, os cristãos, a Bíblia não faz essa distinção, mas todas as pessoas detêm a imagem de Cristo. Todas as pessoas detêm a imagem de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Acredite, a imagem de Cristo está nessa pessoa. Acredite. E é verdade. Essa pessoa é linda aos olhos de Jesus. Nessa pessoa, neste ser, há a imagem de Jesus. Isso não é incrível? Isso é incrível. Desde o princípio, desde o início, na criação de tudo, o plano de Deus tem sido te fazer ou te trazer novamente a semelhança do seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito da sua vida. Lá na criação, lá no início de todas as coisas, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem quer esse nossa? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Lá no início já, a Trindade. Veja, em toda a criação que você possa imaginar, somente o homem, somente nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é um grande privilégio. Não existe outro ser, outra criatura no universo que tenha a semelhança de Deus, a não ser nós mesmos. Esse é um grande privilégio na nossa caminhada. Nós não sabemos tudo que essa frase abrange. O homem, a nossa imagem e semelhança, mas nós podemos saber alguns aspectos, pelo menos, que ela inclui. Como, por exemplo, essa frase, feitos à imagem e semelhança de Cristo, ela diz que, tal como Deus, eu e você somos seres espirituais. Tal como Deus. O nosso espírito, ele é imortal. E ele vai sobreviver ao nosso corpo, que é mortal, que é terreno. Este corpo físico, essa carne, vai virar pó. Mas o nosso espírito, não. Nós somos seres espirituais. Outra coisa que nós podemos aprender com a imagem de Deus, que somos a imagem de Deus, é que, tal como Deus, nós somos seres inteligentes. Acredite. Há inteligência na pessoa que está do seu lado. Esta pessoa que está do seu lado, ela é nutrida, ela tem inteligência. Nós podemos pensar. Nós pensamos.
nós podemos nos relacionar, nós criamos comunidades, nós criamos os nossos grupos, nós podemos solucionar problemas. É verdade que uns gostam de dar problema, mas nós podemos solucionar problemas, não é verdade? Ou seja, nós somos seres inteligentes. Tal como Deus, nós somos seres relacionais. Tal como Deus. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Como Deus, nós nos relacionamos. Nós podemos dar e nós podemos receber. Nós podemos oferecer algo aos outros. Nós podemos ser algo para os outros. Nós podemos nos relacionar. E tal como Deus, nós somos dotados de consciência moral. Posso até resumir o que o irmão Jorge falou aqui agora, exatamente nisso. Consciência moral. Nós podemos discernir entre o que é certo e errado. Nós podemos. Não é que nós sempre vamos conseguir discernir, mas nós temos a capacidade de discernimento. Isso é o que nos torna responsáveis diante de Deus. Domingo que vem você tem uma responsabilidade moral, social, comunitária diante de Deus. É você e Deus. Por isso que o seu voto é secreto. Até por isso. Mas o que acontece então com essa imagem e semelhança? O que aconteceu ao longo da história? O que você imagina? Nós somos criados, Deus falou, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. O que aconteceu ao longo do percurso, da trajetória, da história, da nossa caminhada? Nós erramos. Nós fugimos do propósito. O propósito era um na criação e nós não gostamos. Nós dissemos assim, não, acho que o meu propósito é melhor do que esse que Deus criou. E aí nós começamos a tomar as nossas escolhas. Essa imagem de Deus começou a ser danificada, começou a ficar distorcida por causa do pecado. O que Deus faz então para restaurar essa imagem e a semelhança dele em nós? O que você imagina que Deus fez? Enviou Jesus. Jesus veio para restaurar a imagem que nós perdemos. Jesus veio para trazer essa restauração. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. A Bíblia diz também que Jesus é a imagem do Deus invisível e que Jesus é a expressão exata do seu ser de Deus. Jesus é a expressão exata. Você já viu as pessoas usarem a expressão tal pai, tal filho? Já, né? Tal pai e tal filho. Eu lembro que no início do ano a irmã Miriam subiu aqui. Eu estava careca como meu pai e sentado bem aqui, só não estava com bigode, mas a irmã Miriam olhou para mim e falou assim, você está a cara do seu pai? Eu estava sem barba, que é outra coisa que me distinguia do meu pai, a calvície e a barba. Está a cara do seu pai? Você já viu essa expressão? Tal pai, tal filho? Sim? Não é assim? Também podemos criar aquela expressão tal mãe, tal filha. Muito parecida, sim ou não? Os seus filhos têm o seu jeito, têm os seus trejeitos, têm as suas manias, até os seus cacuetes. Não é assim que funciona? Você vê de repente aquela criança sacudindo a perna assim. Aí você olha para o seu marido, ele está lá sentado sacudindo a perna. Já passou? Você já viu isso na sua família? Acontece isso? Na minha era assim também. O jeito de falar, o jeito de ser. Por que eu estou te dizendo isso? As pessoas, quando dizem tal pai, tal filho, estão se referindo a uma semelhança familiar. Sim? Genética, biológica. A uma semelhança familiar. E assim é com Deus também. Deus, na sua infinita graça, amor e bondade, grandiosidade, Ele quer que os seus filhos, que somos nós, seres humanos, tenham a sua imagem e semelhança. O jeitão de Deus. Agora veja, tornar-se semelhante a Cristo Jesus não significa perder a sua personalidade ou se tornar um clone.
Isso não é se tornar semelhante a Jesus. O engraçado, ele continua sendo engraçado. O piadista, ele continua sendo piadista. Deus criou você com um caráter único, de uma forma única. Foi lá a nossa primeira mensagem, a introdução. Deus te fez de modo especial. Tudo começa em Deus, tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, o visível e o invisível. Todas as coisas tiveram origem em Deus, e em Deus encontram o seu propósito. Esse é o versículo-chave de todo o livro Uma Vida com Propósitos. Tudo começa em Deus. Deus criou você de um jeito único. Obviamente, Ele não quer destruir esse seu jeitão. O que acontece, o que muda na conversão, quando nós conhecemos a Cristo Jesus e temos uma experiência pessoal com Ele? O foco muda, o conteúdo muda. A piada, por exemplo, ela não precisa mais ser de cunho, de direção maliciosa, pornográfica, para ser engraçada. O engraçado continua sendo engraçado, mas ele não usa os outros para ser engraçado. O piadista continua contando piada, mas ele não vai mais para determinadas linhas de piadas. O caráter muda. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, o caráter muda. Por isso que o cristianismo, ele se ocupa na transformação do nosso caráter, não da nossa personalidade. Isso é cristianismo de verdade. Caráter. Quem é você quando ninguém está olhando? Aí você vai se revelar. Quem é você quando ninguém está olhando? Isso fala a respeito do seu caráter. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito, por exemplo, nas bem-aventuranças de Jesus. Irmão Jorge leu isso. Quem são os felizes? Mateus capítulo 5. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter, por exemplo, baseado no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Amor, bondade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe nada mais. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter, como por exemplo, quando Paulo escreve no seu grande capítulo sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13. Aí você vai formar o seu caráter, e Ele quer que o seu caráter seja produtivo. Você tenha uma vida produtiva e uma vida eficiente, como por exemplo, uma vida prática, como por exemplo, apóstolo Pedro registra na sua segunda carta, e ele diz o seguinte: por isso mesmo que, Joel, agora que vocês são semelhantes a Cristo Jesus e estão em Cristo Jesus, por isso mesmo, olha só o que Pedro diz: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê? Porque se essas qualidades existirem aí na sua vida e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, a vida fala de uma produtividade e de uma operação, de uma operança. Veja, todas as vezes que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, moldar o seu caráter e que ele seja semelhante a Cristo Jesus, cada vez que você se esquece disso, você se frustra e você se desanima no meio da caminhada, diante do menor problema. A questão para refletir hoje então é: como esse processo acontece na minha vida? Qual é a minha parte nessa história de ser semelhante a Cristo Jesus? Como me tornar semelhante a Cristo Jesus? Bem,
Se esse propósito fala sobre ser semelhante a Cristo Jesus, então, para que isso aconteça, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Você precisa fazer algo. Você precisa cooperar. Você precisa cooperar para que esse propósito aconteça. Já falou aquilo também para determinada pessoa, mas você também não coopera? Olha, eu estou tentando te ajudar, mas você não coopera. Olha, essa situação aqui está desse jeito, mas por favor, vamos cooperar também, né? Eu não aguento mais sozinho desse jeito. Eu não vou. Se você cooperar, a situação pode ser que mude. Cooperação. Muitos cristãos interpretam de forma errada a promessa que Jesus um dia fez de termos uma vida em abundância quando estamos nele, como se fosse uma vida perfeita, como se você não ficasse mais enfermo, como se o seu estilo de vida fosse de um estilo de ter conforto o tempo inteiro, felicidade constante, realização dos seus sonhos, alívio das suas cargas instantaneamente. Tudo isso através só de fé e oração. Eu vou orar e eu vou dizer que sou uma pessoa de fé. Vou até a igreja. Chega de tudo isso, eu não tenho mais problemas. Muitas pessoas esperam que a vida cristã seja fácil. Muitas pessoas esperam que o céu seja aqui na terra, mas não é. Mas vivem como se o céu fosse aqui. Mas nós não estamos no céu ainda. Essa perspectiva que é voltada para si mesmo, que é uma perspectiva egoísta, egocêntrica, trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Deus existe para nos servir em nossa busca egoísta dos nossos propósitos, daquilo que a gente quer, das nossas realizações pessoais. Mas você sabe que Deus não é o nosso criado. Sim, nós somos criados para o louvor da sua glória. Nós somos criados para glorificar Deus. Propósito número 1. Nós somos criados para isso. Deus não é nosso criado. E caso nós nos deixemos levar por essa ideia de que Deus existe para satisfazer as nossas vontades, e de que a vida deve ser fácil e tudo deve ser tranquilo e tudo muito fácil de se resolver, ou nós vamos nos desapontar com a vida, ou nós vamos desistir da vida. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para o propósito de Deus e não o contrário. Por isso nós devemos ser cooperadores de Deus, de Cristo. Conhece crente que diz assim: mas também não vou mais na igreja. Você quer atingir a quem? A pessoa que te magoou, que te chateou? Você coopera com quem? Com o pastor? Com a liderança? Com a igreja em si? Ou você é cooperador de Deus? Você é um edifício de Deus. Você é casa de Deus. A sua vida, ela coopera com o quê? Ela colabora com o quê na sua vida em comunidade? Nós somos cooperadores de Deus. Saiba de algo muito importante: você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. O que acontece se você tentar reproduzir o caráter de Jesus com a sua própria força? Vem uma pessoa e fala uma bobagem para você, aí como você está na sua própria força, você desanima. Propósito errado. Objetivo a ser alcançado distorcido. Se você vai na sua força, você não vai longe. Você não consegue. Força de vontade nunca foi e nunca será o suficiente para você ser semelhante a Jesus. Força de vontade não é o suficiente para você ser uma pessoa semelhante a Jesus. O que é preciso? O Espírito de Deus. Uma vida no Espírito. O Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos: fiquem tranquilos, quando ele estava partindo desse plano terreno.
Os discípulos ficaram desesperados, ficaram quase que sem esperança. Jesus ia e Jesus olha para os seus discípulos e diz: fiquem tranquilos, está tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo dentro do planejado. O meu plano era exatamente isso. Eu estou indo, eu vou sim para um lugar diferente, mas tenho mais. Eu deixarei o meu Espírito Santo para que ele esteja com vocês, para guiar, para direcionar, para instruir, para consolar. Eu vou, mas eu deixo o meu Espírito. João 14,16. É o Espírito Santo que nos ajudará na busca de semelhança com Cristo. É o Espírito Santo que nos ajudará nessa busca. A Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, está ali o texto do ladinho, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, o que acontece? Tornamos-nos mais e mais semelhantes com Ele e refletimos mais e mais a sua glória. Conforme o Espírito Santo de Deus opera, age em nós. Veja a importância então de nós cooperarmos com o Espírito Santo. Quanto mais nós cooperamos com o Espírito Santo, mais nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus e mais glória e glória Ele recebe. Você entendeu isso, amém? Mas precisa essa cooperação da nossa parte. É como se Deus estivesse dizendo: faz a sua parte, amigão, faz a sua parte, amigona. Desse jeito, falando assim, sentindo isso, agindo dessa forma, aí também você não coopera. É como se Deus falasse exatamente isso pra gente. Guardando essa sujeira, esse lixo no seu coração, tranqueira, guardando esse passado, se relacionando desse jeito, que nem bicho, não que nem gente, aí você também não coopera. Quanto mais cooperamos, mais nos tornamos semelhantes e mais a glória de Jesus nós refletimos. E é somente o Espírito Santo que tem poder para realizar essas transformações que nós precisamos. A Bíblia diz, eu coloquei no cantinho aqui, ó, Deus está operando em vocês. O que mais que Ele está fazendo? Dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Ou seja, se for por você mesmo, você não faz. Se for por você mesmo, com a sua força, com a sua estratégia, com o seu jeitão de ser, você não faz. Você não perdoa. Você não caminha o tanto que deve caminhar mais. Você não dá, você não se doa, você não abre a casa. Mas aí é o Espírito Santo que vem e transforma, e Deus opera em vocês, dando-lhes o desejo. Se você for esperar o desejo de fazer alguma coisa, de perdoar, de ter paciência, fala sério, você não vai ter, você não vai desejar. O apóstolo Paulo já falou isso. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu preciso e que eu desejo até mesmo fazer, esse eu não faço. Na sua força você não consegue. Busque a vida no Espírito Santo. Viva no Espírito Santo e deixe o Espírito Santo viver em você. Coopere com a ação do Espírito Santo. As características de Cristo não são produzidas por imitação. Isso é muito sério. As características, o caráter de Cristo não é transmitido, produzido na sua vida por imitação, mas sim por habitação. Para pensar nisso. Você consegue imitar determinada pessoa por um tempo. Quantos não queriam ser assim como eu? Eu queria muito imitar meu pai. Eu usava durante toda a minha adolescência as roupas que ele tinha. Se você for na casa dos meus pais, a camisa que eu estou é uma camisa do meu pai. Eu queria muito ser igual a ele, até determinado tempo da minha vida. E eu buscava essa semelhança com ele. Mas tem um determinado momento que não dá mais. Se você tenta imitar um estilo de ser cristão, você consegue até determinado tempo. Ou então você tenta e se frustra, porque você está só imitando.
Você não está vivendo. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em você, mas quando há habitação do Espírito Santo, aí a coisa é diferente. Podem vir os problemas, podem vir os vistos negados. Quando o propósito está lá em Cristo Jesus, a gente vai até o fim, mesmo não desejando, como nós lemos. Nós não precisamos desejar para servir a Deus, nós precisamos servi-lo. Você entende isso? Nós não precisamos desejar agora ir na igreja, nós precisamos ir. Nós não precisamos desejar perdoar o irmão, nós precisamos perdoar. Nós não precisamos desejar, esperar vir um desejo de aprender a se relacionar com um chato. Nós precisamos nos relacionar. Essa é a dinâmica da cooperação divina. Se desejamos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos cooperar com o trabalho do Espírito Santo em nós. Se ele diz que o fruto do Espírito é amor, pratique amor. Paciência, pratique a paciência. Como que Deus vai fazer você praticar a paciência? Colocando gente chata do seu lado, colocando situações que você vai perder a paciência, a amabilidade, domínio próprio. Como você vai praticar o domínio próprio? Perdendo o controle, ou levando a situação de quase perda do controle. Se o Espírito Santo diz para você controlar a sua língua, como é que você vai ser provado? Vai ter dias que você tem vontade de só falar bobagem mesmo. E como que você exercita, como você coopera com o Espírito Santo? Pedindo domínio próprio para controlar, para não escrever, controlando os dedinhos. Porque a gente escreve bobagem, a gente fala bobagem. Quando Josué, por exemplo, se defrontou com um obstáculo que era intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, elas recuaram somente depois que aquele pessoal todo, aqueles líderes, aqueles que estavam seguindo a Deus, a ordem de Deus, as águas recuaram somente quando eles deram passo em obediência a Deus. Eles não estavam desejando colocar o pé na água, mas por obediência a Deus eles fizeram. A obediência ao que Deus nos diz para fazer, ela libera mais o poder de Deus. E liberando mais o poder de Deus em nós, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Por isso, seja um cooperador do reino, um cooperador do Espírito Santo. Crie oportunidades para o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Aí nós caminhamos para a segunda atitude que nós devemos tomar para ser semelhantes a Cristo: a ação, lógico. Deus espera que você haja primeiro. Isso é interessante, né? O que o Warren falou isso no seu livro? Deus espera que você haja primeiro. Ele quer uma ação sua, não do outro. Entende isso? Sabe aquele probleminha que você precisa resolver? Deus está dizendo assim: faça então. Não espere que o outro, não espere a boa vontade do outro, não espere até que o outro se perceba. Porque o outro não vai se perceber às vezes. E aí a gente fica emburrado, né? Com Deus, com o outro, com todo mundo, e a gente não faz nada, e a gente não produz nada, e a gente não vive o propósito de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere se sentir poderoso, confiante. Siga em frente na sua fraqueza, no seu momento de dor, no seu momento de tristeza, independente dos seus medos, independente dos seus sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. Essa é a forma que o seu caráter vai se desenvolver. É muito interessante porque a Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, certas vezes. A Bíblia também compara o crescimento espiritual a uma edificação. A Bíblia também compara o crescimento espiritual a uma criança em desenvolvimento. Cada metáfora dessa exige uma participação ativa. Percebeu isso? Cada metáfora exige uma participação ativa. Por exemplo, as sementes devem ser plantadas e cuidadas. As edificações, as construções devem ser construídas, realizadas.
elas não aparecem ali simplesmente. As crianças devem comer e se exercitar para poder crescerem saudáveis. Não é assim a dinâmica? Ação, participação ativa do propósito de Deus. Por que isso é importante, igreja? Porque essa ação, essa participação ativa gera crescimento espiritual. É assim que nós crescemos espiritualmente. E assim nós nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus. Em pelo menos 8 ocasiões no Novo Testamento, nós recebemos a ordem de nos esforçarmos. Em outras traduções dizem, façamos todo o esforço. Façam todo o esforço, se esforcem para que vocês cresçam. Crescer dói. Já ouviu falar naquela dor do crescimento? Minha mãe me disse isso, eu era pré-adolescente e eu sentia dores. E aí minha mãe falou assim, fica tranquilo, isso é dor do crescimento. Eu falei, mas fica tranquilo com essa dor aqui na perna? Do nada. Eu não sei se você já viu isso. Mas crescer dói, essa é a questão. Por isso que muitas vezes a gente não cresce. Aí você vai para a comunidade de fé e vê crente que está lá há 20 anos, mas não cresce. Aí passa pastor, vem outro pastor, muda a membresia e os problemas continuam mesmo. Porque a igreja não cresce, não amadurece. Você não fica esperando que as coisas aconteçam na sua vida. O que você precisa fazer para que as coisas aconteçam? Agir, se esforçar. Você coopera, você entra em ação. Nem que seja para ir receber um não pela terceira, quarta vez lá no consulado, né? Nem que seja para... Eu estou falando dos nossos missionários aqui que estão com projetos quentinhos aqui e vivem essa grande emoção de vida missionária, assim, de sustento de Deus. Dá uns passos malucos assim, vamos, mas o orçamento não fechou ainda, como que vamos? Vamos, agindo, fazendo, cooperando para o mover de Deus. Não é sentado, observando e reclamando, isso você sabe. Mas agindo, você entra em ação, você move o que for preciso, você favorece para que o propósito se realize. Você cria ambientes para que o propósito se realize. Veja, Paulo explica aos crentes da igreja de Éfeso, capítulo 4, 3 atitudes, 3 ações para nós crescermos. Vamos ler o texto. Ele diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês que agora estão em Cristo e buscando a semelhança de Cristo Jesus, quanto à antiga maneira que vocês viviam de viver, vocês foram ensinar-se a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Agora vocês vão trocar de roupas. Tirem essas roupas aí, esse pensamento, troquem as lentes que vocês tinham antes de conhecer Jesus, que se corrompe por desejos que são enganosos. E agora vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, e agora, em Cristo Jesus, vocês são desafiados a revertir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aqui, 3 atitudes que Paulo disse, para que nós possamos crescer, amadurecer, agir, criar ambientes para que favoreçam ao crescimento e ao amadurecimento. Primeiro, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Versículo 22, tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida, livre-se dela. Foi a tradução na mensagem, a Bíblia, a mensagem ficou traduzida assim, esse versículo 22. Em primeiro lugar, abandone a sua antiga maneira de agir. Suas atitudes têm que ser diferentes. Há quanto tempo você continua agindo da mesma forma e as coisas não mudaram? E você continua colocando a responsabilidade em cima do outro? Por que você não experimenta mudar a sua forma de agir? Já parou para pensar por esse lado? Segundo, devemos mudar a nossa forma de pensar.
Versículo 23, deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. O que você tem pensado a respeito dessa situação que você está vivendo? A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e a palavra que Paulo usa para transformado é a mesma que metamorfoses. E nós ficamos aqui no IUT quase mais de meio ano falando sobre a metanoia, sobre essa metamorfose. Paulo usa isso algumas vezes na sua carta, essa transformação. E essa palavra, ela é usada de uma forma muito linda na transformação sofrida pela lagarta, quando ela se transforma em borboleta. A ideia de Paulo é exatamente essa. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente comigo e com você quando nós permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. O que acontece? Nós somos transformados agora de dentro para fora, de dentro para fora. E aí nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo Jesus. São pessoas bonitas, fáceis de conviver, que estão com um sorriso, que estão com uma boa palavra. Você as identifica assim. Pessoas que estão servindo, pessoas que estão sempre prontas, pessoas que são desprendidas, pessoas que estão ali com uma palavra para te abençoar, com uma palavra para te acolher, com uma palavra de incentivo. São pessoas que estão sendo transformadas de dentro para fora. Em terceiro lugar, nós precisamos assumir o caráter de Cristo. Fazemos isso quando nós inserimos na nossa vida novos hábitos. Está aqui para você. Assumir o caráter de Cristo. Isso implica em assumirmos novos hábitos. Já tentou emagrecer? Falando por mim, então. Os magrinhos aí, fiquem longe de mim. Não quero papo com vocês. Mas eu sei que tem quando sobe na balança e você sempre olha assim, meu Deus do céu, essa reação que eu tenho. O que você precisa fazer? Você vai no médico, o médico diz para você o quê? Mude os seus hábitos, além de fechar a boca, lógico, né? Você precisa inserir novos hábitos. À medida que você vai ganhando experiência, ficando mais velho na vida, você precisa mudar a sua rotina. Porque o seu corpo já não aguenta mais o que você fazia, o seu ritmo de vida lá quando você era novinho. E aí você precisa mudar os hábitos. Na caminhada com Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos estar nós precisamos mudar os nossos hábitos. Queremos ser semelhantes a Cristo. E veja, nós falamos sobre o caráter. O caráter, então, ele é basicamente a soma dos nossos hábitos. É como você habitualmente age. Aí você vai ver o seu caráter. Sabe quando você se depara com uma situação de conflito? O seu caráter vai vir à prova, à mostra, vai ser exposto. A Bíblia diz que nós devemos revestir-nos do novo homem criado para ser semelhante a Deus. O texto está ali, Efésios 4, 24. Em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essas três atitudes são indispensáveis para o desenvolvimento do nosso caráter. Pois bem, você é um trabalho em execução. Você é uma obra que está em construção, essa é a nossa esperança. E você tem a oportunidade de cooperar com a ação do Espírito Santo nessa obra chamada eu, nessa obra chamada você, nessa obra chamada ser humano. Você tem a oportunidade de cooperar com a ação do Espírito Santo e você pode fazer algo, agir algo, criar ambientes, oportunidades para que você cresça. Sua transformação espiritual, o seu desenvolvimento para alcançar a semelhança de Jesus vai durar o resto da sua vida. Não começa hoje e termina daqui a pouco.
Pode sim começar hoje, mas vai até o final da sua vida. E ela não será completa aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Nesse momento, qualquer componente que não foi resolvido a respeito do seu caráter, ele vai ser colocado no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando nós finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nós nos tornaremos perfeitos como Ele é perfeito. 1 João 3,2 diz que não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Nós não podemos imaginar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, quando Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Isso é lindo demais. Grande parte da confusão e dos problemas e dos conflitos da nossa vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar e transformar o seu caráter do que em qualquer outra coisa. Veja, busque então ser semelhante a Jesus, cooperando e agindo para que os propósitos dele se cumpram em você e através de você. Vamos ler juntos, você pode ler junto comigo o texto de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e refletimos ainda mais a sua glória. Que assim seja, para a glória de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar.